Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito sério e que ainda é a causa de um grande número de suicídios no Brasil. O assunto é baleia azul e suas consequências. O entrevistado de hoje é o professor Sérgio Carneiro Júnior. O Sérgio é professor do curso de Pedagogia da Anhanguera e vai conversar com a gente sobre a influência da internet nesse assunto que não é novo, mas ainda causa, em média, 32 mortes por dia no Brasil, de acordo com o projeto Comunica que Muda, que mapeou como o tema é tratado nas redes sociais. Em abril e maio deste ano, o tema suicídio registrou o maior número de buscas no Google em comparação com outros períodos nos últimos 5 anos. E o jogo Baleia Azul está associado a esse número. Vamos falar sobre como o tema é tratado nas escolas, pelas famílias e por que o número de suicídios ainda é tão grande, mesmo com tantas informações. Sérgio, muito obrigada pela tua presença. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, Priscila. É com um grande prazer, mais uma vez reforçando, que eu faço parte do seu programa e espero, de alguma forma, contribuir aí sobre esse assunto, né, que está tanto em voga nos dias atuais. É verdade. Sérgio, eu gostaria que você começasse falando para a gente qual a influência da internet nesses jogos. O que você tem acompanhado nas escolas no seu dia a dia de trabalho sobre isso? Bom, Priscila, eu tenho o privilégio de atuar nas diferentes dimensões da educação, né? Na condição de ensino fundamental 1, eu sou coordenador pedagógico, então eu acompanho o desenvolvimento do primeiro ano até o 5º ano do ensino fundamental 1, né? Também dou aula no fundamental 2 e no médio, além do ensino superior aqui na instituição, como você disse, no curso de pedagogia e no curso de educação física. A gente percebe realmente que cada vez mais o espaço online está tomando conta, né, da realidade dos jovens. Assim, na condição de, fora da escola, eles manterem exclusivamente a dedicação do tempo, enfim, a essa condição online, seja na condição de rede social, ou seja na condição de jogos, enfim. E dentre esses jogos, né, estão esses aí também, não tão lúdicos, né, mas aí indo para um outro lado, tanto quanto mais, que depende um pouco mais da nossa atenção, esses jogos como o da baleia azul, enfim, que propõem uma outra espécie de condição de jogo, né, e que realmente a gente, apesar deles não parecerem, né, presentes, ou seja, deles se mostrarem silenciosos, assim, na forma com que se apresentam, eles realmente, cada vez mais, a gente vem notando a incidência deles no colégio, enfim, nas diferentes divisões de ensino. Entendi. E como que esse tema é abordado nas escolas? Você tem acompanhado isso? Olha, Priscila, existem algumas coisas que fazem com que a escola busque algumas formas de se antepor frente às questões populares, né? Essa, no caso, acabou se popularizando não só pela questão da baleia azul, mas no caso do ensino médio, população a qual destina-se, né? Mas a gente tem uma série, 13 Reasons Why, eu não sei se você conhece, mas é uma série do Netflix, inclusive, que está presente em um desses canais de transmissão online, né? Que também originou esse número de suicídios, né? Que 32 também mortes. está associado, exatamente, que também está associado a esses números, né? E é uma série que aborda, dentre os diferentes temas, essas questões do suicídio. Então, assim, a escola, ela busca se colocar nas diferentes dimensões. Eu digo em relação aos alunos, aos professores e aos pais, né? Que são 3 divisões, assim, de entendimento que precisam ser tratadas, né? Os professores, que muitas vezes não fogem da condição da qual os pais entendem, muitas vezes acham que é frescura, muitas vezes acham que, na minha época tratava-se de tal maneira. E aí eu queria te dizer, o que na sua época a gente não julga como melhor que hoje? É verdade. Né? Então, assim, essa questão do suicídio, ela, quando está cada vez mais precoce, é um sinal de alerta para a gente, né? Bom, se os jovens, se na verdade é do humano imitar o que o mais velho faz, eu acho que quem está falhando não é o jovem, né? Existe uma coisa aí que está tirando um pouquinho... tirando um pouquinho não, tirando um bocado, na verdade, né,
a curiosidade do jovem ou a noção do jovem de que ele realmente é jovem, de que ele não sabe ou precisa saber de tudo na vida, ou lidar com todas as angústias, enfim. E a escola, muitas vezes, acaba sendo o lugar onde que essas angústias se encontram. Então, muitas vezes os alunos conversam entre si coisas que não conversam com os pais, né? E muito menos com os professores. Então, nosso dever enquanto professores, antes de qualquer coisa, mas eu estou falando também na condição de coordenador pedagógico, alertar os professores sobre essa moda da juventude, né? Se a moda dita o mundo atual, está aí uma moda que seria horrível de a gente reproduzir, o suicídio. E o que a gente percebe, Sérgio, enquanto eu pesquisava sobre o tema, é que tem tantas informações, mas tantas informações, e mesmo assim ainda acontece, né? Mesmo assim a criança ainda tem a curiosidade de saber o que é, e depois quando entra acaba chegando ao suicídio, né? Na maior parte dos casos. Como o pai pode identificar isso, esse comportamento do filho? Existe alguma forma que você tenha, algum caso que você tenha acompanhado? Que a gente precisa de sensibilidade. Claro, com certeza. O que a gente precisa é desenvolver sensibilidade, o olhar predisposto a tal coisa, né? Mais atenção, não é? Mais atenção, exatamente. Né? Assim, a internet, ela, enquanto tecnologia da informação e comunicação, hoje ela toma um espaço que, na nossa geração, era tomado pela televisão. E quem controlava a programação da televisão, me desculpe, mas eram 5 famílias, a gente tinha a Globo, o SBT, a Band, nós tínhamos algumas famílias, Marinho, Saad, alguns grupos que controlavam a comunicação e também a programação. Então, a tal horário, a hora que o sujeito acorda tem o jornal, depois tem a programação para a suposta dona de casa, que está em casa, depois tem o programa de esporte, enfim. Hoje, a família mudou. A dona de casa não necessariamente corresponde à programação de TV. A Smart TV está tomando cada vez mais essa condição de comunicação na nossa geração. Para o jovem que está acostumado, que nasceu já na banda larga, né, que já nasceu praticamente com uma entrada USB, enfim, para esse jovem, o espaço online, muitas vezes, ele tomou muito mais já que o espaço virtual em termos de importância, né? Em gerações antigas brigava-se para que o sujeito saísse do videogame para ir. Eu penso que os pais podem abraçar mais os filhos, como eu disse para vocês, referindo-se aos meios de comunicação de outrora, a televisão, que era a moda, né? A família de hoje não é mais a família que a programação das TVs populares predispõe, né? Olha, tal horário vai estar acontecendo isso. Mudou muito, muitas vezes os pais acordam e vão dormir quando os filhos também estão em horários opostos. O pai acorda para ir trabalhar, o filho ainda não foi para o colégio, e o pai volta, o filho está dormindo, e vice-versa com a mãe, né? Muitas vezes que, nessa condição, inclusive do feminismo, ter colocado a mulher mais em voga, colocou também a mulher nessa condição de chefe de família. Então, a família tem mudado muito, né? Como os pais podem lidar com isso? Eu acho que os pais podem ser mais pais. Eu não sei se... Eu ainda não tenho a dádiva de ter um filho, mas o que eu mais chego próximo disso são os meus alunos, né? Na condição de coordenador. Então, eu olho para também as diferentes fases do ensino fundamental 1 e na condição de professor, também tem os meus alunos que mantêm um apreço absurdo do fundamental 2 e médio. Mas muitas vezes nós, professores, acabamos preenchendo essas lacunas paternas e maternas. Imagino. E devem ser então, muitas vezes. Então, nós conversamos muito sobre, Priscila, essa noção de existência, do porquê que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo aqui, como eu vou falar com a minha mãe sobre isso, como eu vou falar sobre isso. Muitas vezes acho que é porque não tem essa abertura em casa, e aí surgem essas dúvidas para a criança. Não existe essa abertura em casa. Não existe essa abertura entre todos os professores da escola, não são com todos os professores que os alunos conversam. Então, realmente, não só o jogo Baleia Azul, mas a questão do suicídio está muito presente na juventude atual. Quando você fala de suicídio, os alunos chegam a falar dessa forma mesmo, diretamente no suicídio, dependendo dos casos que eles passam em casa? Pois é
Assim, a questão... Existem muitas formas de falar, né? Você perguntou se eles falam diretamente sobre suicídio. Esse recheio aí entre falar e suicídio, recheio diretamente, eles falam o tempo todo, realmente, só que de diferentes maneiras, né? Sim. Desde da confissão, desde aquela conversa um pouquinho mais ao pé do ouvido, professor, eu preciso falar com você, né? Eu falei que eu dou aula para o ensino médio também de educação física, né? Então, acontece esse momento o tempo todo, né? Professor, posso falar com você no intervalo da aula? Pode. Mas eles também mandam mensagens o tempo todo pelo Facebook. Essa questão é um exemplo, né, o Facebook, mas eles mandam essas mensagens através das redes sociais o tempo todo. Facebook, Instagram, qualquer coisa associada a compartilhamento social. Mas até os memes, né, vamos dizer assim, apropriaram do que poderia ser que vem de um meme, né, da piada em relação ao suicídio. Eles se identificam, né, com os Justamente, memes, e com então, aquelas assim, frases prontas também. Isso, então, para você ver quão difícil é demonstrar fraqueza. O quão difícil é demonstrar fraqueza. Então, os filhos não conversam sobre os pais, sobre aquilo que eles são fracos. Os pais têm dificuldade de também perguntar no que está doendo, de repente. Sérgio, eu acho que muitas das pessoas que estão nos assistindo sentem que com as novas tecnologias, as relações humanas, elas ficam cada vez mais distantes, não é? E o jogo seria talvez ele venha para preencher essa lacuna na vida da criança, do adolescente. O que você pensa sobre isso como professor? Olha, eu penso que das manifestações mais simples e corriqueiras do dia a dia, por exemplo, quando a gente escolhe responder com uma carinha feliz ou um bater de palmas com a palminha representada na figura, né? Ou seja, quando a gente resolve mandar uma carinha ou uma figurinha ao invés de realmente uma resposta escrita, nós já estamos jogando com a mensagem que a gente quer passar. Essa questão das relações pessoais estando cada vez mais sendo substituídas por essa versão online, realmente isso é uma questão muito presente. Então, assim, as pessoas estão cada vez mais vamos dizer assim, aliás, inclusive é um dos logos do YouTube, broadcast yourself, transmita-se a si mesmo. As pessoas estão cada vez mais, vamos dizer assim, estão cada vez mais empoderadas para falar, mas está cada vez mais difícil de se ouvir. Essas relações de falar, e do outro sujeito, interlocutor, não está nem presente, né? Presente, exatamente. Então, assim, nós somos hoje muito mais visuais que auditivos, né? O quanto as relações familiares reproduzem isso, basta a gente olhar para a nossa juventude, né? Enfim, acho que desde a mais tenra infância, desde da juventude, enfim, que está aí com seu 1 aninho, 2 aninhos, enfim, até menos que isso, se você observar em qualquer praça de alimentação, ela já vai estar antenada com a condição online. Então, essa condição... Famoso tablet. Justo, exato. Então, assim, as crianças... essa babá acessível, né, vamos dizer assim, babá em termos de direcionar a atenção. Porque é até pejorativo chamar um tablet de babá, né? Até a condição de babá, mesmo que sendo por um outro indivíduo, transfere mais humanidade do que uma tela gelada que condiciona todo o arcabouço motor que uma criança pode desenvolver em 2 toques, né? Esse e esse, né? Então, assim, cada vez mais essas relações que prezam pelos olhos nos olhos estão sendo trocadas. Se perdendo, né? Pelas telas, né? Se perdendo, enfim, eu acabei me delongando um pouco no assunto, mas desde pequenininho essa gamificação das relações está sendo estabelecida. A gente estuda hoje, por exemplo, na pedagogia, gamificar conteúdos para parecerem mais atrativos. Então, o sujeito, ele gamifica as condições de história.
Então ele aprende através de um game que vai cobrar dele a realidade ou não da história, enfim. Isso vai ser uma das nossas pautas aqui, inclusive. Que é uma das estratégias excelentes. Bom, vamos utilizar então de algo que já está presente na cultura, já está inserido, né? Para melhorar uma outra proposta, que é a educação, que realmente precisa sair da lousa, precisa utilizar de outras mídias. De quanto tempo a gente fala disso, né? Agora, o quanto essas relações estão sendo substituídas, as online, por aquelas dos olhos nos olhos, isso é evidente, né? De novo, das relações mais simples, aquela que a gente escolhe responder com os símbolozinhos, os emoticons, enfim, lá no WhatsApp, até as relações mais complexas, a começo e término de namoro, ou decisões sobre a própria vida ou existência, né? Enfim. E aí a pessoa fica ali ansiosa, esperando aquela resposta. Eu penso assim que as novas tecnologias, elas trazem tanta rapidez, mas às vezes você precisa que aquela resposta venha rápido, mas você fica ali esperando a pessoa responder no WhatsApp, mas não tem a coragem de pegar o telefone e ligar para ter a resposta mais rápido, não é? Exatamente. Então, é um outro tipo de contato, né? A voz... As informações não se encontram. Né? Exatamente. E essa identidade do jovem, que muitas vezes era oferecido pelo velho, vamos dizer assim, o adulto, né? Está sendo substituída por uma condição globalizada. Então nós temos pontos mundiais tomando características regionais. Então quando um garoto faz um desafio da baleia azul aqui em Americana, ele não é só um garoto de Americana, ele é um garoto que está reproduzindo numa internet, ou seja, numa rede entrelaçada de pontos, hábitos que estão aparecendo no mundo inteiro. Então isso realmente é um reflexo, isso é um sintoma da humanidade. Não saber lidar com as gerações que estão vindo munidas de tanta informação. Então eu penso que assim, consciente ou não, essa condição de baleia azul implica uma consciência, né? Eu tenho que preencher, se eu não me engano, 50 desafios para me enquadrar numa baleia azul. Inclusive, é esse o termo, né? Para você provar que você é uma blue whale, né? E nem ao mesmo as intenções dos criadores estão assim, claramente concretas. Foi um sujeito preso, um russo, supostamente um dos criadores do jogo, em que ele disse que a intenção do jogo era limpar o lixo social que se estabelecia atualmente. Inacreditável, né? Então, assim, você vê um eugenismo online acontecendo inescrupulosamente, assim, sem o menor filtro, né? Assim, como você poderia esperar dentro de um sujeito que pensa assim. Mas essa relação de identidade, de sentir pertencência a algo, como eu disse, um ponto regional reproduzindo características globais, esquece das próprias características regionais. De onde ele vem, que berço ele é, de onde é a história da sua família, o que costumavam fazer, enfim, o sujeito tenta reproduzir uma realidade que não é a dele, porque se identifica com isso, porque se preencheu um espaço com isso, um espaço que deram. Ele nasceu depois disso estar formado, desse contexto estar formado. Ele é um sujeito que tem. Nós estamos conversando em 2017 sobre uma juventude, então eu estou predispondo uma faixa etária entre 12 e 17 anos, ou seja, quem nasceu em 2000. Que culpa eles têm? Aliás, acho que o sentimento não é culpa. Culpa é uma palavra muito ruim, né? Qual é a responsabilidade deles? Se não a nossa responsabilidade. E hoje, né, a né? responsabilidade é jogada somente para eles, né? Eu Justo. acho que é isso que a gente precisa amarrar, entender mesmo, né? Aqui no nosso bate-papo, mostrar que essas lacunas, elas são deixadas muitas vezes por quem está convivendo, não é, com essas crianças. E eu acho que é nesse ponto que a gente precisa ter um pouco mais de atenção com essas crianças, não é, Sérgio? Pois é assim, é um pouco mais de sensibilidade. A gente está cada vez mais predisposto a aceitar a velocidade nas coisas. Então, é o 3G, enfim, é o Wi-Fi, é os kbytes por segundo ou minuto, os mega por minuto, enfim. E tem muita coisa que a gente precisa... desacelerar. Esperar madurar, vamos dizer assim, né? Esperar, na condição mais simples ainda, né? Esperar deixar de ficar verde, amadurecer naturalmente. E cada um tem o seu tempo de maturidade. É verdade. Né? Agora, em que águas você está navegando?
tranquilas, ou você está em busca daquilo que te mexe, daquilo que te faz sentir coisas, e o jovem só busca um jogo desse porque ele quer sentir coisas. E nas mais condições extremas, uma das provas é escarnificar-se, né? Ou seja, fazer desenhos com uma navalha que imitam uma baleia ou uma série de siglas, né, criptografadas, F tanto, F50, F40, que querem dizer cada um na sua importância do desafio uma coisa. Então, assim, além do comportamento, o próprio corpo dos indivíduos são requisitados, né? Eles são requisitados em termos de postura. Veja só, o sujeito não tem a capacidade de conversar, não, ele não desenvolveu a intimidade ou a coragem, não está desenvolvida a intimidade e a coragem de conversar entre si, mas está desenvolvida uma coragem de machucar o próprio corpo para provar-se, né? Enquanto que na nossa época, provar-se era tirar uma nota boa, era, de repente, arremessar uma bola mais longe que o outro, era contar uma piada. As brincadeiras de rua, isso, né? É uma infância que... Mostrar para o pai que foi bem na prova. Está cada vez mais clausurada, né? Seja no sentido físico, né? Porque as cidades foram verticalizadas, o medo da violência, ou uma infância enclausurada na tecnologia, né? Que é um excelente instrumento, mas nessa condição de formação infante, também pode vigorar para pontos até que chegam, no caso da baleia azul. Precisa ser utilizada da forma correta, não é, um ponto de Sérgio? equilíbrio. A gente está aprendendo a cada dia, acho que lidar com a tecnologia, e isso serve de aprendizado para nós enquanto humanidade, né? Pais, abracem mais seus filhos, pais, perguntem como seus filhos foram na escola, pais, e de fato perguntem isso como se isso realmente importasse para vocês, não como se fosse um ponto do seu dia, né, que acho que é o que falta, um pouco mais de abraço, um pouco mais de sensibilidade. É isso mesmo. Como é que está o seu dia hoje? Então, são coisas que destravam sentimentos que muitas vezes no dia a dia nós travamos e, de repente, colocamos à prova numa condição virtual ou online. Eu não quero ser tão radical assim, mas meu conselho é esse, né? Que nos abracemos mais, que nos perguntemos mais enfim. E é isso que a gente tem que falar dia a dia, Sérgio, é verdade. Afeto, é isso. Afeto. Estamos sendo completamente afetados, no sentido mais negativo, porque deixamos de prestar atenção nos afetos. É isso, né? Desde as mensagens mais simples, como bom dia, boa tarde, com licença, por favor, obrigado, até as condições mais negativas de expressão do ser, né? De desafiar-se a ponto de tirar a própria vida. Né? É como você disse no início da entrevista, né? Não existe uma receita de bolo. Pois é. E aí você finalizou dizendo que o que a gente mais precisa realmente é afeto. Sérgio, a gente precisa encerrar por aqui, mas eu agradeço muito pela sua entrevista. Obrigado a você. Foi muito bom, tenho certeza que todos vão gostar. Muito obrigada. Eu espero que eu não tenha saído tanto do tema assim, espero que vocês tenham gostado também. E espero também ter sido a primeira de algumas visitas, porque com certeza. Realmente esse é um dos temas que enveredam para outros tantos assuntos, né? Mas enfim, foi um privilégio participar do primeiro bate-papo contigo, Priscila. Espero ter contribuído mais uma vez. Com certeza, contribuiu. Agradeço também o pessoal do suporte aí, da gravação do programa. Muito obrigado, Laércio. E é isso, espero mais uma vez poder contribuir. Obrigada, Sérgio. Obrigado a você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.